Vocês viram que a seleção brasileira ganhou de Senegal, correto? Ganhou de 2-0 de Senegal, jogou muito bem contra o Senegal, inclusive. Foi a melhor partida da era Ancelotti até então. Acho que o Ancelotti tem um plano bem definido para essa seleção brasileira, de como ela vai funcionar e etc. O que é muito bom, porque a gente nem plano tinha, né, um tempo atrás. E aí eu acho que ainda tem alguns pontos a serem melhorados na seleção, principalmente nas laterais que ainda não tá tão bem definida. Nesse momento, porque assim, a gente tem o Éder Militão, excelente zagueiro. Lateral, mandou muito bem. Mas eu ainda sou adepto do lateral ofensivo. Acho que o Wesley talvez ele encaixasse mais, minha opinião, desculpa. Mas se não for, suave. Aquele time é um time muito forte para começar. Dito isso, a gente tem um quarteto ofensivo forte, muito forte. Acho que o Matheus Cunha e o Rodrigo talvez sejam os que estejam mais destoando nesse momento. E o Rodrigo, por incrível que pareça, para mim destoa mais do que o Matheus Cunha. Tá? Eu acho que o Rodrigo é um jogador que não dá em nada. Tudo que ele faz são jogadas extremamente comuns que não dão em nada, gente. Assim, vocês podem gostar do Rodrigo, achar que ele é um cara, assim, bom de bola e tudo, eu também acho. Mas ele é aquele jogador que vai dominar a bola, vai carregar e vai cair com a bola. É isso. Ele não tem uma jogada além dessa. Ele não te impressiona, ele não te traz diferenças de forma de jogar o jogo. Ele não é incisivo, ele não é presente. Isso é muito ruim para um jogador de ataque. Não é aquele jogador que te deixa ansioso de ver ele jogar e nem você que jogando contra fica com medo do que ele pode fazer. O Rodrigo, você não tem medo de nada. Ele pega a bola no meio ali, você sabe que ele vai perder uma hora ou outra, que ele vai tocar pro lado, que ele não vai conseguir uma jogada. Ele não é o Vinícius Júnior, ele não é o próprio Estevão, que o Estevão é um salseiro da porra. Ele não é o Neymar, nunca vai ser. Ele é um jogador extremamente Lé com Cré, sabe? E eu acho que ainda tem uma vaga nesse ataque. E tem um jogador que tá fora, que eu acho que tem essa, sabe, que é o Endrick, mano. Eu acho o Endrick ele tem, se conseguir jogar, uma capacidade de ficar com um negoção aqui, ó, pro Shell, que é muito importante pra gente. Entre Rodrigo e Endrick, na seleção, eu prefiro o Endrick. Esse é o corte. E por isso a gente vai ver o vídeo hoje relacionado a o Endrick, que é indo um pouco mais a fundo no caso do Endrick, do canal Fute 11v11. Endrick Felipe foi uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos, tendo consigo a responsabilidade de carregar uma expectativa irreal, não só pelos torcedores do seu clube, o Palmeiras, mas também de toda uma geração de jovens que nunca viram a seleção brasileira ser vitoriosa. Então, qualquer jogador que apareça nas categorias de base e demonstre ter talento, será rapidamente idolatrado e, consequentemente, cobrado. E com apenas 2 anos, Endrick viveu de tudo em sua carreira profissional. De venda mais cara da história do Palmeiras para ser jogador do maior clube do mundo. Estreia na seleção principal com direito a gol em pleno Wembley. Até que hoje, um ano depois de sua estreia, Endrick é o último da fila no banco de reservas do Real Madrid. E também... Tá, só umas coisas rápidas nesses primeiros 40 segundos. Eu acho que quando ele fala de expectativa irreal, eu acho que não, nesse caso não. Uma coisa é você depositar essa mesma expectativa, vamos lá, no próprio Vinícius Júnior quando surgiu. Porque você tinha um Vinícius Júnior ali que, por vezes, você podia ter a sensação de que a mídia implantava algo nele de que ele não tinha, sabe? Só que a realidade é que o Vinícius Júnior, ele hoje se tornou o melhor jogador do mundo e por vezes ele teve um discurso de que ele não era esse grande jogador, né? Ele se tornou o melhor do mundo. E o Endrick é uma questão diferente. O Endrick ele é uma anomalia desde sempre. Ele é uma expectativa que realmente tem que ser real, porque o Endrick é o Endrick, rapaziada. Isso é muito louco, porque quantos jogadores como o Endrick você viu nascer no futebol nos últimos anos, sabe? É muito difícil você ter esse tipo de jogador nascendo toda hora. Então, esse é meu ponto de vista em relação ao nosso Chris Endrick. Rapaz, aconteceu um negócio ruim aqui, ó. Meu microfone saiu uma paradinha. Que coisa, né? Acho que eu consigo botar agora, vocês acham? Ou deixa pra botar depois? Agora que eu me liguei nesse troço, velho. Aí eu coloco depois, né? Pelo menos assim onde tá. Vamos lá. na lista de convocação Não sei da se vocês conseguiram entender muito bem o que eu quis dizer, tá? Porque eu fiquei um pouco perdido por causa desse microfone, velho. Perdão. seleção brasileira. Richarlison, Tottenham. Tottenham. Aí não tem Afinal, condição. Se Richarlison, Tottenham e o Endrick não é. Tem condição um troço desse. o que aconteceu com o Endrick nesses últimos 2 anos? Vamos ver. Exageraram sobre ele? Ele foi superestimado Não, pela mídia? Ou não. apenas vive um mau momento? E é Exatamente isso que isso. eu vou abordar aqui nesse vídeo. Vamos Mas lá. você sabe que eu não curto ficar só na superfície das coisas, né? Então eu vou um pouco mais a fundo no Endrick. Lá Mas antes ele. de começar, eu preciso dar aquele recado rápido de quem tornou esse vídeo possível. E é claro que eu tô falando da MB, a maior Ó. patrocinadora desse canal. E bom, pra você que não conhece, a MB é a maior plataforma de investimento
investimentos digitais da América Latina. Cara, eu vou pular, Eu desculpa, tá? sou Quem quiser ver MB o coisa, vai lá no dele. Você já fez O Merchan. com qualquer reais, tá? Pode ir um cara explicadinho quanto antes ainda. Hendrick. Vamos lá? Bom, atualmente o Hendrick tem 19 anos. Sim, mano, o moleque nem chegou nos 20 ainda. Hendrick já era considerado Eu tenho 21, rapaziada. O Hendrick tem 19, ele tá jogando no Real Madrid. Eu com 21 tô fazendo live. Loucura, né? A vida é muito doida, né, mano? uma estrela desde as categorias de base no Palmeiras, onde ele inclusive quebrou a maioria dos recordes dos jogadores nessa idade, cara, superando até mesmo os números do Neymar e do Rodrigo. E claro que todos Tá vendo? Por isso que a expectativa não é irreal, gente. Olha o que ele fez, esse moleque é muito louco, mano. esses holofotes o levaram a ser alvo de vários clubes europeus, e isso bem antes de sequer estrear no profissional. E não era só pelo Palmeiras não, cara. Ele também mostrava o seu talento e a sua estrela desde as categorias de base na seleção, fazendo grandes jogos e sendo destaque do Brasil também no juvenil. Até que o primeiro grande hype dele surgiu no Mundial Sub-17, em 2022, onde Hendrick, ainda com 15 anos, levou o Brasil a conquistar o título, sendo o artilheiro da competição com 5 gols marcados. Um gol contra o México, 2 gols contra a Holanda, Olha esse posicionamento, a força que ele tem. 1 contra a Inglaterra. Beleza, que esses caras aí são ruins, viu? Jesus amado. Mas olha isso, é muita qualidade, é muita força, mano. É muito... Que isso, pô. E mais 1 contra a Argentina na final. Esse gol aí é foda, né? E foi nessa mesma final contra a Argentina que nós tivemos aquela icônica foto dele que Já ia rodou falar. vários jornais no mundo inteiro. Essa foto, inclusive, foi muito usada fazendo comparação ao rei. E não é à toa, né, cara? Porque é uma baita de uma foto. Cara, é uma fotaça, né, velho? Olha isso. Inclusive, foi muito usada fazendo Olha isso, velho. Que foto foda, né, mano? Esse ângulo dele assim, parecendo realmente um... Sei lá, uma divindade, velho. Não queria falar isso não, mas... E o Pelé é o Pelé, né? que é uma baita de uma foto. Além de campeão e artilheiro, Hendrick o rei. Foi eleito o melhor jogador da competição. Nessa época, a joia brasileira não podia nem sequer assinar um contrato profissional. Isso porque Não, ele você ainda é era um louco. adolescente. em Criança, formação. viado. Mas não foi só nesse Mundial que ele estava se destacando. Ainda em 2022, Hendrick foi o principal jogador do Palmeiras que finalmente acabava com o meme do não tem copinha, já que finalmente o clube paulista venceu. Cara, olha esse gol é um absurdo, cara. Quando eu vi esse gol, eu fiquei muito doido, porque, tipo assim, cara, isso aqui é de uma... Primeiro que isso aqui é um brutamonte, né? É um menino que não deveria estar jogando a copinha. Mas isso é um gol de uma técnica que Jesus amado. Isso é golaço, velho. Olha isso, mano. Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde Hendrick marcou 6 gols, foi eleito o melhor jogador da competição e recebeu também o prêmio Cara, de gol que mais golaço, bonito por esse velho. gol de bike absurdo que ele marcou. Nas categorias É, de esse base, gol de bike é meio paia. O gol mais bonito é esse mesmo aqui, ó. Que ele com sai o meme pegando do todo não tem mundo. Olha copinha, isso. Já que finalmente Olha, cortou. Primeiro que ele tenta dar uma caneta, ele erra. O marcador é muito burro também, né? Mas esse drible da vaca, com essa cavadinha, você é louco, é muito mais bonito que o de bike. O de bike é só... Ele é nem uma bike tão bike, né? Que ele cai de bunda, sei lá, velho. Sou mais o outro, mano. nas categorias de base, Hendrick quebrou todos os recordes, marcando 161 gols em 188 jogos. E como ele é de uma geração que é muito conectada à internet, tudo que ele fazia ainda nas categorias de base já era visto Reverberava, e né? celebrado não só por palmeirenses, mas também por muitos brasileiros que criavam expectativas de ver mais uma vez um grande atacante na seleção brasileira. O tempo passou e Hendrick assinou seu primeiro contrato profissional, ainda aos 16 anos, com validade de 3 anos e multa de 60 milhões de euros. E bom, não demorou muito para que o inevitável acontecesse. Hendrick foi vendido para o Real Madrid ainda em 2022, pouco tempo depois de assinar o seu contrato profissional. O clube espanhol acertou a compra do jogador pelo valor de 47,5. Assim, mano, quando o Real Madrid te contrata tão novo assim, não tem como você virar e dizer pra mim que esse moleque é superestimado, pô. O Real Madrid não vai ser tão jumento assim não, rapaziada. Não vai, mano. Você é louco, viado. 5 milhões de euros. E cara, só com esses 47 milhões de euros já foi o bastante para que Hendrick se tornasse a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, perdendo somente para de Neymar quando foi para o Barcelona em 2013. Mas o seu contrato não se limita só a essas 47 milhas não, cara, já que ele possui algumas cláusulas especiais, como por exemplo, cada vez que o Hendrick entra em uma partida como titular, o Palmeiras recebe mais de 400 mil reais de bônus. Tá, E tem porra. mais, cara, porque para cada gol marcado pelo Hendrick, o Palmeiras recebe ainda mais
mais R$200 mil de bônus. Então, rapaziada, se a gente for Mas isso é por quanto tempo? Há quantos anos? Eita, tá duplicando aqui, mano. Foi mal. somar isso tudo, é muita grana. E o Muita melhor grana, de cê tudo é é que a sua transferência só seria de fato efetuada quando ele completasse 18 anos. Ou seja, ele ainda teria um tempo Não para deu desenvolver Não deu tempo de ganhar o brasileiro, né? pouco mais seu futebol e tentar conquistar títulos pelo Palmeiras. Até que no dia 6 de outubro de 2022, Endrick estreava pelo Palmeiras no profissional, em um jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Palmeiras venceu por 4-0. E dentre muitas partidas disputadas, gols marcados, assistências e algumas entradas um pouco acima do tom, o Endrick foi aos poucos Esse garoto mete o louco, mano. Ele é muito carniceiro, conquistando velho. seu espaço no time titular. Teve sorte também de estar no Palmeiras, que ele não era expulso nunca pelas idiotices que ele faz. Ainda com 17 anos. Até que agora a gente chega no que talvez tenha sido o seu momento de maior destaque no Palmeiras. Talvez não, com certeza, vai. Mas antes da gente continuar, rapidinho, cara, pô, na Não só no Palmeiras, na carreira, né? moral, deixa um like nesse vídeo aqui. Olha a produção, velho. Eu Isso aqui dá deixei, um não. trampo desgraçado, tá? Eu quero muito chegar também em 150 mil inscritos até o final do ano. Gostaria muito de passar ali minha virada de ano com 150k, mano. Estou com 135 no momento que eu gravo esse vídeo, hein? Faltam só 15. Então, pô, Dá ajuda pra aí, pegar. custa nada. Deixa um likezinho, Segue lá, se inscreve no se canal, inscreve aqui vai também. aparecer pra cada vez mais pessoas, É e meu isso. canal só vai Por crescer pra eu favor, produzir cada vai, vez mais faz e isso com a melhor pra gente, cá, ok? por favor. Então, pô, muito obrigado aí pelo apoio. E claro que eu vou deixar aqui também, ó, a minha rede Instagram aí, social, ó. caso Moleque você queira me seguir. peitinho aí, ó, Não custa gostosinho, nada. ó. Você é louco. É de graça, tenho postado bastante nos meus bastidores da minha vida lá, coisas sobre o canal, como eu produzo os vídeos. Eu tenho Massa. estado bem ativo nos stories, mano. Então não custa nada você me seguir pra me dar essa força, valeu? Valeu. Vamos continuar com o vídeo. O ano era 2023, o Brasileirão estava em sua reta final e o Botafogo liderava com larga vantagem. Em segundo lugar estava o Palmeiras, que agora iria visitar o Botafogo no Newton Santos para um confronto direto extremamente decisivo. Então ali acho que estava todo mundo de acordo que se o Botafogo vencesse aquela partida, o campeonato estaria encerrado. Já que seria uma vantagem muito grande para o segundo colocado, que no caso era o Palmeiras, e seria praticamente Todo mundo tem uma lembrança de onde tava, né? De onde você esse Palmeiras. É que você estava nesse jogo. Eu tava dormindo. Só fui saber desse grande jogo depois. irreversível, tá ligado? E o que tava acontecendo em campo era exatamente isso, porque a bola rolou e o Botafogo terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Foi um amasso completo que evidenciava o porquê o Botafogo era líder daquele campeonato. Vencia não só na bola, mas principalmente na intensidade, cara. Os louco, jogadores do Botafogo pareciam que estavam todos dopados, velho. Os caras estavam ali no pique, no Olha pump essa pra correr uma arrancada do maratona, mano. enquanto todos os outros só tentavam alcançar, sabe? Só que aí, rapaziada, em um jogo que estava praticamente decidido, o Endrick volta no intervalo e parece que, sei lá, mano, o moleque tava com uma aura totalmente diferente. Já que ele Já é comandou brado, o mano. Palmeiras para realizar uma das maiores viradas da história do Campeonato Brasileiro. Já com 3 minutos do segundo tempo, Endrick sai arrastando todo mundo e marca um golaço Golaço, para né? diminuir o placar para 3-1. E o mais assustador, cara, é que depois desse gol, ele ainda sai acreditando e pedindo para que todo mundo buscasse ele em campo. Ele tava ali pedindo pros jogadores tocarem a bola para ele, tá ligado? Um moleque de 17 anos, cara. E para deixar tudo ainda mais louco, logo depois o Botafogo teve um pênalti a seu favor, que Tiquinho Soares bateu e desperdiçou. Então ali naquele Everton momento o pegou um Botafogo pênalti, teve a né? chance de Loucura. abrir 4-1 e voltar a ter 3 gols de vantagem. Mas, com esse pênalti perdido, aconteceu completamente o oposto, já que o Palmeiras cresceu ainda mais no jogo. 1 minuto depois da defesa de Everton, Endrick Endrick. aparece mais uma vez e diminui para 3-2. E esse é mais um gol bizarro Golaço, dele, velho. cara, porque até hoje Ele não dá pra domina saber com- se isso aqui foi intencional ou não. Óbvio E a que parada não pô. terminou, Ô, cara. óbvio que foi, pô, tá louco? O dele, cara, porque Ele até corta, hoje ó. não dá pra saber Ele para, finge, ele sabe que vai bater se no isso coisa. aqui foi intencional ou não. E a parada não terminou, cara, porque 5 minutos depois, Endrick novamente cruza na área, Gustavo Gomes desvia para o meio e Flaco Lopes empata o jogo em 3-3. Cara, olha que loucura, rapaziada. O jogo entre o líder e o vice-líder do campeonato. Você é o líder, faz 3 gols no primeiro tempo e vai com essa vantagem gigantesca pro intervalo. Na volta, o vice-líder com 2 minutos diminui pra 3-1. Você não sente o baque e consegue ainda descolar um pênalti. Pra quem sabe abrir um 4-1 no placar e ficar consolidado, cara. Seria só questão de matar o Pô, que jogo. pipocada, o hein, seu mano? atacante, que na época era o artilheiro, o Tiquinho Soares, desperdiça a Que chance. E o mais pipocada, bizarro é que ainda no final do jogo, aos 90+9, Murilo marca e vira o jogo para 4-3. Cara, O Palmeiras isso aqui é naquele loucura, momento velho. vencia o líder do campeonato fora de casa, em uma atuação incrível
incrível do Endrick, que lembrando, ainda era menor de idade. Ele que depois do primeiro gol pediu a bola, pediu para que procurassem ele no campo, chamando toda a responsabilidade e demonstrando ali a personalidade que ele tem, mano. E olha, esse jogo aqui eu sei que ele é recheado de polêmicas aí pros dois lados, principalmente pro lado do Botafogo, mas se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem nem de polêmicas do que poderia ter acontecido, né? A minha função aqui é somente contar histórias e não contar como poderia ter sido, ok? Eu só conto o que realmente aconteceu. Então, aconteceu. Na rodada seguinte, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0. Com gol E adivinha quem fez o gol da de vitória? Endrick. Pois Inclusive o gol do Atlético é do Vitor Roque. é, Endrick de novo. O Botafogo, que ainda era líder, perdeu o clássico para o Vasco por 1 a 0. E cara, pra resumir, o final você já sabe, né? Mas não foi nesse jogo aqui não, tá? Esse jogo é do primeiro turno, ele não botou o jogo do segundo turno. Porque o Endrick tá com cabelo curto contra o Botafogo e aquele tá com cabelo longo. Porra, é essa? Perdeu o clássico para o Vasco por 1 a 0. E cara, pra resumir, Gol dele, hein? Paulo Henrique, o o Botafogo nosso lateral do Escha. Paulo Henrique aos 29 minutos. Cara, que derrocada, velho. Pra resumir, Que o final derrocada, você que já derrocada. sabe, né? O Botafogo, desde que tomou virada para o Palmeiras, não venceu mais nenhum jogo. E entrou em uma derrocada física, mas principalmente Mental. psicológica. Já por outro lado, o Palmeiras, muito por conta do Endrick, teve uma crescente incrível. Cara, esse cara conseguindo foi então uma campeão, arrancada né? final que o levou a terminar campeão brasileiro mais uma vez. Agora com 70 pontos. E essa foi a despedida do Endrick. Saiu do time que o revelou como Tchau, campeão mano. brasileiro. Nesse mesmo ano, Endrick teve suas primeiras convocações na seleção principal. Fernando Diniz era o técnico e resolveu apostar no talento da joia. Endrick e Palmeiras. Endrick fez a sua estreia em um jogo Argentina. contra a Colômbia, onde o Brasil saiu derrotado por Foi contra a Argentina não, que a gente perdeu? 2 a 1. Nesse momento, Caralho. Velho, essa porra tá toda hora duplicando. Foi mal, rapaziada. o Endrick se tornou o quarto jogador mais jovem a estrear pela seleção, com 17 anos e 118 dias, ficando atrás do Coutinho, Edu Do e, Pelé. claro, o Rei Pelé, que estreou ainda com 16 anos. E então, depois de passar por toda aquela fase turbulenta na seleção, Fernando Diniz no comando, a troca por Dorival Júnior, só loucura, velho. Enfim, depois de a gente passar por tudo isso, o Endrick foi novamente convocado, agora pelo Dorival Júnior. A joia brasileira, então, poderia disputar os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, duas seleções europeias e de altíssimo nível. Já no primeiro jogo sob o comando de Dorival, Endrick entrou aos 71 minutos, substituindo o Rodrigo. E 9 minutos depois, Cagado, igual o menino cagado, hein, rapaziada. Pô, esse momento aqui foi muito épico. Eu assisti um jogo na sala. O Brasil amassou, quer dizer, foi um jogo bem de muita trocação. O Brasil jogou bem contra a Inglaterra. Aí quando ele entra, aos 80 faz isso minutos, aí. ele marcava o seu primeiro gol pela seleção brasileira principal. E detalhe, cara, um gol de vitória contra a Inglaterra na estreia em Em pleno Wembley. Wembley. Olha o tamanho disso, velho. O Brasil grande, então mano. vencia o jogo por 1 a 0, graças ao gol do jovem Endrick, o que o levou a se tornar o quarto mais jovem a marcar com a camisa da seleção brasileira. Não satisfeito, 3 dias depois, o Brasil enfrentou a Espanha no Santiago Bernabéu, estádio que em breve seria a nova Seria, casa do cara. Endrick. E cara, pensa num jogo louco, velho. Teve erro de arbitragem pra tudo que é lado. Pênalti que foi marcado. Assim, olhando hoje, o Brasil foi amassado nesse jogo pela Espanha. Foi amassado, assim, tá ligado? Não tem nem muita discussão. Mas ainda assim, ter saído 3 a 3 mostra o quanto a nossa geração é forte, cara. Porque essa Espanha era muito melhor do que o Brasil. Ela não conseguiu fazer o Brasil ficar na roda e perder o jogo assim tão fácil, não, cara. O Brasil foi muito resiliente nessa partida. Hoje, dá muito mais jogo que tava antigamente. Ainda mais porque a gente tem Ancelotti agora, né? E na verdade não foi nada. Lance que realmente deveria ter sido pênalti e não foi marcado. Enfim, foi uma doideira total esse amistoso, velho. A Espanha estava vencendo o jogo por 2 a 1, até que Endrick entra no intervalo e marca mais uma vez. Esse golzinho aqui, ó, de rebote soltando a bomba de pé esquerdo para empatar o jogo contra a Espanha. Depois desse Golaço, gol, a partida ainda continuou e saiu mais um gol pra Espanha, mano. Assim eles conseguiram virar para 3 a 2, mas no finalzinho Vem um negocinho. o Brasil consegue o empate de pênalti, com gol de Lucas Paquetá, finalizando então o jogo em 3 a 3. Essa que foi a Paquebete. segunda partida do Endrick e o segundo gol pela seleção brasileira. E cara, o mais louco é que naquele momento, se a gente somasse os minutos dele em campo, não dava nem uma partida completa. Então, Não. em menos de um jogo, ele já tinha 2 gols marcados pela seleção principal. E não se esqueça, tá? Com 17 anos. Endrick seguiu fazendo a diferença, quando pelo seu Não terceiro como se hoje jogo ele tivesse pelo Brasil, 27, mais né? uma vez, ele decide o jogo, velho. Aos 90 mais 8, Ó. último lance da partida, Endrick aparece agora muita de cabeça estrela, né, para velho? garantir a vitória por 3 a 2 contra o México. E detalhe, ele mais uma vez jogou apenas 29 minutos.
O moleque estava fazendo a diferença sempre vindo do banco. Somando as 3 partidas, Endrick possuía somente 93 minutos em campo e já contava com 3 gols marcados pelo Brasil. Mas mesmo assim, cara, algo começava a ficar estranho. Quanto mais o Endrick entrava em campo e decidia, menos minutos ele tinha na próxima partida. E isso foi algo que se repetiu durante todo o ciclo do Dorival. Nas entrevistas, o técnico brasileiro sempre dizia que era parte de um processo e que os minutos eram dosados por ele ser jovem demais. Enquanto isso, o Yamal estava lá, destruindo jogos pela Espanha desde os 16 anos. E claro que, como toda estrela no futebol, Endrick também passou pelas suas polêmicas. Cara, o Endrick, como uma jovem promessa, sempre foi alvo de muitas expectativas. E o seu comportamento em relação a isso era muito elogiado pela esmagadora maioria. Ele sempre parecia ser um jogador diferente, tá ligado? Ele gostava de se portar de maneira diferente, de agir de maneira diferente, de se vestir de maneira diferente dos demais. E no começo isso sempre foi muito elogiado, tá? Só no futuro que a rapaziada ia começar a pegar no pé dele. Você é justo. Eu sempre achei isso um porre. Eu acho que o Endrick, ele é o jogador mais, assim, ele é o conceito perfeito do jogador moldado pela assessoria e pelo media training. Ele é o conceito perfeito. Ele não tem personalidade. A personalidade do Endrick é o que a mídia dele ali, o que os empresários, o que a assessoria acha que vai ser legal pra ele falar. Mas o que realmente o Endrick é, sabe? Sabe, você não sente a verdade quando ele fala. Quando ele quer se portar como um jogador clássico, que ele nunca foi durante toda a base. Aí do nada ele quer começar a ser um jogador clássico, se vestindo de forma clássica. Quando ele é o cara que, pô, não gosto de festas, não gosto dessas coisas, quero casar cedo, sabe? Aham. Quando, cara, pelo amor de Deus, você tem 17 anos, mano. Não é assim. Não é assim, mano. Você não tem esse pensamento de quarentão. Você vai ter esse pensamento de 40 quando você tiver 40. Não que você tiver 17. Não é da sua personalidade, nunca foi. Sabe? São coisas que não conversam. Ele é um cara muito. Quer ser um cara fino, tranquilo, calmo, assim. Só que em campo, e desde a base, ele sempre foi um jogador muito incisivo, muito participativo, extrovertido. E queriam traçar ele de uma forma. Então, assim, eu sempre fui crítico do que o Endrick é como personalidade. Eu não gosto do Endrick. Assim, como personalidade, eu acho ele bem fraco. Fraquíssimo, na verdade. Eu acho ele um cara sem personalidade. Mas como jogador, assim. Pro jogador, pouco importa no final. Eu só gosto de pessoas reais, mano. Não consigo ver realidade no Endrick, se ligou? Depois de algumas declarações infelizes que ele deu. Seu começo é de um jogador que se portava com imposição, tá ligado? Tava sempre dando boas entrevistas, parecia focado na carreira e principalmente na sua imagem. Pra ser sincero, eu odeio sair, odeio ir pra festa, balada, eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Tipo assim, mano, ele tem 16 anos, mora com os pais no bagulho, mano. Essa declaração não é pra ele dar com essa idade, mano. Sabe, é uma declaração muito moldada, velho. Não dá pra sentir realidade. Claro que você não gosta de sair, sua mãe não deixa. Claro que você gosta mais de repórter de restaurante. Porra, você só pode ir pra ir. Você é uma criança, brother. Tipo assim, não é como se ele tivesse... Nossa, eu já vi tanto desse mundo, eu não quero mais sobre isso. Não, pelo amor de Deus, não tem como ter uma troca com isso, pô. Sabe? Eu só quero jogar futebol, eu só quero Cara, é jogando futebol, óbvio que eu tenho que saber de algumas coisas, mas isso pra mim não é importante. Mas isso acaba sendo uma linha muito tênue entre você ter uma boa assessoria, saber se comportar e ter uma personalidade própria. Isso é uma parada muito complexa, cara. Pra resumir, é como se fosse uma balança. Caso você tenda mais pro lado do media training, infelizmente você vai ter que abandonar um pouco da sua personalidade própria. Que é o Mas que ele também, não quando tem. você vai muito pro lado da sua personalidade, o media training acaba sendo ofuscado. E aí, amigo, você vai ter que segurar o rojão. Endrick, então, no seu começo, preferia muito mais o lado do media training. Isso foi ótimo, cara, porque ele evitava muitos problemas de polêmicas no início da sua carreira. Tá, Só que a galera que cuida da imagem dele parece que exagerou um pouquinho, sabe? Todas as entrevistas que ele dava pareciam um robô falando, cara. Era como se fosse uma IA, Exatamente, mano. onde tudo que ele fazia ou falava acabava parecendo planejado e robotizado. É como se ele estivesse sempre lendo um roteiro do que ele precisava fazer ou falar para cada ocasião, como por exemplo na clássica entrevista do Bob Charlton. Tudo ocorreu quando o Endrick estava conversando para um canal espanhol e ele elegeu seus 5 jogadores favoritos: Cristiano Ronaldo, Puskás, Bellingham e Vini Júnior. Até aqui é algo esperado, já que naquele momento Endrick já era jogador do Real Madrid, só faltava mesmo ele ser apresentado. Então, obviamente, ele puxaria a sardinha Puxou pro o lado saco. do Real. Mas aí o quinto jogador em que ele é muito fã, ele me fala: Bob, Charlton. porra, cara, aí já é demais. Vocês Cara, não tem como levar a sério uma porra dessa.
Tipo assim, disseram que na época ele jogava muito FIFA, tentaram defender, não, ele joga muito FIFA, é um jovem e tal. Sei que lá, beleza, brother. Mas, porra, irmão, pelo amor de Deus, mano. Caralho, vamos Charlton, mano. Pô, velho. Nem se ele fizer, sei lá, se ele for artilheiro do meu Ultimate Team, eu não boto ele, mano. O mundo que existe, o Lionel Messi, o Ronaldinho, o Neymar, o cara vai falar Bob Charlton, velho. Porra, viado. Porra, viado. Aí não dá, mano. Pra vocês terem noção, o Bob Charlton nasceu em 1937. Nem o Pelé era nascido nessa época. Então, porra, cara, não é como se o Endrick tivesse acesso a muitas das jogadas que o inglês fazia. Inclusive, irmão, quando o pai do Endrick nasceu, o Bob Charlton já tinha se aposentado. Então nem o pai dele viu o cara jogar. Mas calma que pra quem quer passar um paninho, sempre tem um jeito, né? O Endrick sempre foi muito viciado em FIFA, cara. é. Então, muito provavelmente, ele devia passar horas jogando com o Bob Charlton no videogame. E isso não é achismo, tá? É fato. Até porque ele fazia várias lives jogando FIFA enquanto ainda atuava pelo Palmeiras. Apenas 16 centímetros mandou R$ 4. É, viado. Hendrick, minha irmã tem 18 anos e gostaria de se aposentar. Poderia por obséquio uma seta lá e garantir nosso futuro? Porra, Ou só... eu vou... Ai, mano. Então assim, cara, parece que a rapaziada esquece que é Pô, isso aqui é muito mais real, velho. Muito mais bacana. Aproxima muito mais ele do público, porra. Aí o cara quer ficar, não, que eu sou o clássico jogador. Que... Porra, Hendrick. um garoto, mano. Ele devia sim jogar várias horas ali com o Bob Charlton, quis pagar de diferentão ali na entrevista É, e quis soltou pagar ali de o Bob pá, Charlton mano. pra poder, sei lá, Quando a gente tem 16 anos, a gente quer mostrar pro mundo que a gente é o diferentão. Que assim, eu vim pra revolucionar. Olha como eu sou diferente, cara. Olha como eu tenho um Corolla. Como eu, porra, escuto Coldplay e depois eu vou escutar, porra, foda-se, sabe? A personalidade é muito, nossa, eu sou muito personalidade, velho. Eu sou muito personalidade. Olha como eu sou personalidade. Eu escuto rap underground, eu gosto muito de trap, PHL Noturno Boy. Uhul, Fab Goodman, ok, bro. Rafa Moreira, mano. Pô, mano, caralho, filho da puta. ser culto, sabe? E ali nessa entrevista o Endrick tava fazendo isso ou aquilo, tá ligado? Respondendo qual jogador Sim. prefere entre um e outro. E tava indo tudo bem. Ah, ele meteu o até que Neymar, chega eu um acho, momento em que ele responde entre Neymar e Bellingham. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Jude Bellingham. É, mano, aí é brabo. Depois disso, velho, a internet brasileira resolveu pegar no pé dele infinitamente. Trocentos memes dele foram feitos toda hora, todo dia você via alguma Essa aqui. infinitamente. Essa aqui. Vai tomar no cu, mano. Trocentos memes dele foram feitos toda hora, todo dia você via alguma parada nova. E isso foi tão longe, mano, que não ficou só por aqui no Brasil, não. Foi uma parada que tomou proporções Jorge. mundiais. No próprio vestiário do Real Madrid, os jogadores começaram a Apelidado chamar de ele Bob, de Bob, né? pra vocês terem noção de como essa parada do Bob Charlton foi longe, tá? Mas o pior mesmo foi com a seleção, cara, já que alguns jogadores do elenco claramente não curtiram a fala dele, dizendo que preferiu o Bellingham do que o Neymar. Inclusive, até mesmo o próprio Neymar comentou em um post que ironizava a situação. Então, assim, eu imagino que a relação de alguns jogadores da seleção com o Endrick não deva ser a melhor do mundo, tá? Mesmo assim, Dorival Júnior o convocou para a Copa América. Endrick, Palmeiras. E por incrível que pareça, ele preferiu jogar com Rodrigo em uma função improvisada de falso 9 do que realmente colocar o Endrick, que fazia essa função de centroavante. E bom, o resultado é que o mesmo né, Endrick, mano? que havia salvado a pele do Dorival durante 3 amistosos seguidos, teve como recompensa cada vez menos minutos em campo. Se liga só, mano. No primeiro jogo contra a Costa Rica, Endrick jogou 19 minutos e não marcou nenhum gol. No segundo jogo contra o Paraguai, Endrick jogou apenas 11 minutos, ou seja, já diminuiu 8. Agora, Caralho. no terceiro jogo contra a Colômbia, ele disputou somente 4 minutos. Aí o Sim, Uruguai- mano, o Dorival Júnior colocou o moleque pra jogo aos 86 minutos da partida. E olhando Contra a essa Colômbia. minutagem, muita gente pode pensar o quê? Pô, o Brasil deve estar jogando muito. Afinal, o Nossa. Endrick não tá nem entrando em campo. Nem estamos precisando dele então, né? Pelo Só que amor na de realidade foi bem diferente, cara, porque o Brasil não tava jogando nada. Essa Copa América foi de longe uma das piores que eu já assisti do Brasil, velho. E olha que eu já vi muito jogo ruim da seleção, tá? Até que no quarto jogo é contra verdade. o Uruguai, Dorival resolve escalar o Endrick De de titular. titular, do Em um jogo nada. decisivo, onde o Brasil estava sem Vini Júnior, que naquela ocasião tinha sido suspenso por cartão amarelo. Por burrice, Ou seja, na porra. lógica do Dorival, a gente tinha que ter calma e paciência quando o Endrick estava indo muito bem, voando nos amistosos. Então Mas ali, quando tava ele não tudo- podia ter minutagem, ok? Porque devíamos ter calma com as Exato. nossas joias. Mas aí, quando é um jogo importantíssimo, extremamente decisivo contra o Uruguai, ele resolve botar o moleque na fogueira por 90 minutos e dane-se.
Vai lá, Endrick, resolve aí pra mim. E daí que somando todos os jogos na Copa América, você só tem 30 minutos em campo? Não tô nem aí, irmão. Vai lá e resolve. O pessoal não tá pedindo você? Entra aí agora e resolve, pô. Então, pra resumir é isso, né? Quando ele tava jogando bem, decidindo, o moleque não podia entrar. Agora que ele só tinha 30 minutos em campo e tava com a corda no pescoço ali, prestes a ser eliminado pro Uruguai, cheio de desfalque, aí vai lá, Endrick. Agora você pode jogar aí e Agora é teu resolver pra mim. momento. E o resultado, o jogo foi horrível. Terminou em 0-0 e quem venceu foi o Uruguai nos pênaltis. E sim, foi nessa disputa de pênaltis que nós tivemos aquela cena ridícula do Dorival levantando o dedinho pra tentar entrar na rodinha dos batedores, cara. Cara, eu gosto muito do Dorival, porque ele me trouxe muitas alegrias, mas... Cara, que triste. Essa cena me dá muita vergonha alheia, cara. Que isso, cara. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Parece, sei lá, mano. Que ele entrosa, sabe? Nossa, que vergonha que dá, mano. Que foi a fase Dorival Júnior no comando do Brasil, velho. Que loucura. E se vocês estão achando pouco, eu vou deixar essa imagem aqui só pra irritar vocês, ok? E eu não vou ver isso aqui sozinho. E depois de toda essa montanha russa com a seleção, Endrick deu o que talvez foi a sua pior entrevista até hoje. Teve vários jogadores que, um exemplo, né, o Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá, porque era o sonho deles. Pô, passou 37 dias, 40 dias treinando no sol, pra poder, né, ganhar a Copa América. Parece que ele levou a sério as críticas e resolveu ter personalidade própria. O problema é que não foi muito legal não, mano. Ai, ai. E bom, depois de uma fala merda dessa, muita gente interpretou que ele tava querendo dizer que a rapaziada tava ali jogando meio que por obrigação. Jeito, né? Que a gente tinha que agradecer por ele estar abrindo mão das férias, por estarem ali, jogando aquela Copa América. Olha, eu não sei se é a interpretação correta, ele, na minha opinião, com certeza não quis dizer isso, mas que pegou mal pra cacete, isso pegou. Ainda mais depois de mais um vexame, coisa que já tava virando rotina na maior seleção do mundo. E a personalidade do Endrick realmente é diferente da de vários craques e exemplos que a gente tem aqui no nosso país. Ele já disse várias vezes que não é um moleque que gosta de noitada, que gosta de bebida, de ele não tem festa. idade. Ele é um cara bastante focado na sua carreira, bem pé no chão e bem diferente dos exemplos que a gente tinha por aqui, né? Além de tudo, velho, o Endrick com 18 anos já é casado. Sim, o moleque já casou. Ele também teve algumas polêmicas envolvendo namoros, né? Com 16, 17 anos. Parece que a menina depois começou a vender OnlyFans e tal. Não que eu tenha procurado pra saber, tá? Eu não sei, só me falaram, mano. Me falaram que ela estava vendendo OnlyFans também. Ficou famosinha aí, né? Com Reuter e tal. Uma parada meio esquisita. Mas enfim, o Endrick não entrou nesse caminho, é um jogador de personalidade e já está até casado. Isso que importa. Mas finalmente, depois de toda a loucura e de se despedir do Palmeiras, Endrick era apresentado no Real Madrid. E foi desse jeito, com toda a pompa de craque, mano. Santiago Bernabéu lotado, foi feita toda uma recepção pro moleque que se emocionou na apresentação. E assim, é uma parada realmente muito foda, muito tá ligado? modo carreira do o pai FIFA, dele né? se emocionando e tal. Pô, é maneiro demais, velho. E como a gente viu até aqui, o Endrick é um moleque que gosta de quebrar recorde. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick fez sua estreia pelo Real em um jogo de pré-temporada contra o Milan. O jovem atacante foi titular e atuou por 45 minutos, onde fez uma partida discreta. Pouco tempo depois, Endrick voltou a campo para realizar a sua primeira partida oficial pelo Real Madrid, agora estreando pela Liga Espanhola, no dia 25 de agosto. Então, se tratando do Endrick e de toda a estrela que ele tem, é claro que ele ia marcar, né? Na sua primeira partida oficial, mano. O moleque que entrou aos 86 minutos precisou somente de 10 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol. Dá pra ver aqui que ele tenta achar um mínimo de espaço, consegue e solta uma bomba de pé direito, fechando o placar de 3-0. Com esse gol, Endrick se tornou o estrangeiro mais novo a marcar um gol pelo Real Madrid na história da La Liga, com 18 anos e 35 dias. Não satisfeito, dias depois, o Real enfrentou o Stuttgart, no Santiago Bernabéu pela Champions League. E mais uma vez, Endrick fez a sua estreia, entrando em campo aos 80 minutos. E adivinha? Sim, cara, o moleque marcou de novo na estreia, velho. Golaço. Agora da Champions. A joia brasileira precisou de somente 15 minutos em campo, ou para os mais íntimos, no último lance da partida. Esse que é mais um gol com a cara dele. Mesmo tendo opções de passes melhores, o próprio Mbappé, inclusive, ó, tá aqui pedindo a bola, mas o Endrick resolveu chutar dali mesmo, velho. E foi premiado com o gol. Aqui é aquilo, né? Se ele erra esse chute também, velho, o que ele ia ser cobrado por não ter feito o passe, pelo amor de Deus, mano. Mas o se não existe no futebol, né? O que importa é que ele fez o gol. Endrick agora se tornava o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League. E também o brasileiro mais jovem a marcar um gol na Champions. Isso envolvendo todos os clubes europeus. E não parou por aí, cara, porque no seu primeiro ano, a joia brasileira teve poucos minutos ali nas principais competições. Mas em uma em específico, ele teve muito destaque.
na Copa do Rei. Nessa competição, onde praticamente só os reservas entravam em campo, Endrick pôde ser titular na maioria dos jogos, anotando 5 gols em 6 partidas, e sendo o vice-artilheiro da competição, perdendo para Ferran Torres do Barcelona com 6 gols marcados. Mas mesmo que ele estivesse demonstrando muito em campo, os minutos dados a Endrick não aumentavam, muito pelo contrário, eles só diminuíam. A relação com Carlo Ancelotti nunca foi algo muito animador, já que o treinador italiano em algumas vezes fez críticas a Endrick em coletivas, coisas que não fazem muito parte da personalidade do Ancelotti, cara, Pior, já que ele né, é mano? conhecido por ser um ótimo gestor de grupo. Até hoje a gente não tem nenhuma informação concreta sobre como era a relação entre eles, se eles se davam bem, se eles se davam mal, se tretavam no vestiário, se teve alguma rusga ou não. Então qualquer notícia que você vê por aí é falso e pura especulação, ok? Mas o principal motivo mesmo da baixa minutagem do Endrick sempre foi a disputa por posição, que no Real Madrid seria com Kylian Mbappé. E rapaziada, aqui foi o mais puro suco do azar, velho, porque o Quando o Endrick chegou, né, foi contratado, eu lembro que a galera botou tipo assim, ó, quando o Mbappé tiver 30 anos, o Endrick vai ter apenas 22. Como se com 30 anos o Mbappé comece uma derrocada na carreira dele, que o Mbappé vai desistir de jogar futebol, o Mbappé vai virar o Neymar. Gente, com 30 anos o Mbappé vai estar voando, o Endrick não vai nem ver a cor da bola. A melhor coisa pro Endrick chama-se o Rodrigo sair do Real Madrid, cara. Esse ano ele joga pela esquerda. Acabou-se. Mas enquanto o Rodrigo estiver no Real Madrid, o Endrick não é titular nunca. O Endrick, quando teve seu contrato assinado com o Real, não tinha ainda certeza de que Mbappé seria jogador do Real Madrid. Então ele, teoricamente, estava indo para um clube que não tinha um centroavante dominante, já que o Benzema estava de saída do clube. Mas aí tudo isso cai por terra quando temos a chegada do Kylian Mbappé. Rapaziada, muita gente aqui no Brasil torce o nariz até hoje pro Mbappé, muito por conta da relação conturbada que ele teve com o Neymar lá no Paris Saint-Germain. Agora, uma coisa que eu realmente não Mbappé tava entendo certo, é né? como tem gente que acha que ele é um jogador comum. Cara, esse moleque tava ganhando a Copa do Mundo e marcando gol na final com 19 anos de idade. Totalmente precoce. Chegou na sua primeira temporada de Real Madrid com uma expectativa absurda. E mesmo começando abaixo e tendo jogos terríveis, ele terminou a temporada em alto nível e com 46 gols marcados É em brabo 65 jogos. Tá louco. O cara disputou 65 jogos, velho. 46 gols marcados na sua temporada de adaptação. Então, além dele ser um monstro dentro de campo, ele também é um exemplo de profissional, cara. Porque ninguém consegue jogar 65 jogos no futebol de alto nível da mesma forma que ele fez, sem ter um máximo de cuidado E com o nem se corpo, sem machucou, prezar pelo seu físico, como qualquer atleta de alto nível deveria fazer, né? Então isso também pesa muito contra o Endrick, porque além do Mbappé ser um exemplo profissional, ele Cara é leva a foda, sério pô. a carreira, velho. Ele é um cara extremamente fominha que quer estar disputando todos os jogos. Ele tem sede de gols, tá ligado? E o principal, o cara não dá brecha. Ele não tem nem histórico de lesões graves, ou seja, tá sempre disponível. Com o fim da temporada 24-25, o Real Madrid optou por substituir Carlo Ancelotti e deu a chance para Xabi Alonso, um treinador mais jovem, com outra ideia de futebol e que já se provou quando venceu o campeonato alemão invicto, com o Bayer Leverkusen. Então aí o que acontece? Sobe o moleque da base do Real para ser centroavante e corresponde bem demais. Gonzalo Garcia é o nome da lenda. Então agora o Endrick, que era reserva imediata do Mbappé, desceu mais um degrau e é reserva do Gonzalo Garcia, que é reserva do Mbappé. Que é Então reserva. agora vamos olhar os fatos. Mbappé sempre foi um sonho do Florentino Pérez, que é o atual presidente do Real Madrid, e vai continuar sendo até esse velho morrer. Ele também é um fenômeno dentro de campo, não só jogando bola, como midiaticamente é um cara que arrasta pessoas para poder ir até o Santiago Bernabéu e, consequentemente, vender mais ingresso e camisas, né? Ainda tem esse detalhe. sim. Tá metendo gol a rodo, provavelmente vai fazer 50 gols essa temporada e vai continuar fazendo por muito tempo. E o último ponto, a gente sabe que o cara leva a carreira a sério e ainda tem somente 27 anos, velho. Ou seja, provavelmente esse cara vai continuar jogando em alto nível no Real Madrid pelos próximos 8 anos, mano. E agora responde pra mim, o Endrick vai mesmo ficar esperando 8 anos no banco? O grande ponto aqui é que um moleque com tanto talento e com a estrela que ele tem, precisa jogar, mano. O cara tem que estar em campo, até pra aprimorar o seu futebol e ganhar experiência, tá ligado? E aí entra o principal ponto. Vale a pena você ser reserva do Real Madrid só porque é o Real Madrid? Ou você ir para outra equipe na Europa para poder justamente conseguir ser sua titularidade e construir a sua carreira? Porque no final é você por você, irmão. Não é o Real Madrid. O Real Madrid passa. O Real Madrid, na sua carreira, ele vai passar. O Real Madrid é para sempre, beleza. Mas você não é. Você vai ter ali um limite de jogos que você vai fazer pro resto da sua vida, de tempo de carreira, que você precisa jogar, que você precisa desempenhar, mostrar o seu futebol, enfim, construir mesmo a sua trajetória e história no futebol. E isso passa principalmente pela escolha. Eu acho que hoje, se você não for um jogador extremamente fora de série, aquele jogador que ninguém tem dúvidas que é o melhor jogador do mundo,
não vale a pena disputar posição com o Mbappé, porque o Mbappé não dá brecha. O Mano trouxe aí, o Mbappé não dá brecha, cara. E aí, mesmo que você seja a maior promessa, você não vai bancar o Mbappé assim tão fácil. A gente tá vendo aí a situação do Vini agora. O Xabi Alonso batendo cabeça várias vezes, tirando o Vini, priorizando só o Mbappé. E é o Vini, tá? E é o Vini com uma carreira já construída. Aí acho que o Endrick teria essa minutagem? Óbvio que não, pô. E ainda soma-se a isso ao desrespeito que o próprio Xabi Alonso tem aos brasileiros e ao Endrick. Então, assim, dá pra perceber que é um cara que não fez muita questão de ter ele no elenco. Então, o melhor, e agora ele vai fazer isso, né? Ele tá indo pro Lyon. Esse vídeo, acho que tá saindo antes, né? Esse vídeo saiu antes da ida do Endrick pro Lyon. Eu nem acho que o Lyon talvez seja o melhor lugar pra ele. Eu acho que realmente o Endrick é atacante de um nível melhor que o Lyon. Mas vai lá, faz o jogo dele e conquista. Talvez um Betis, não sei como é que estavam as conversas com as outras equipes. Mas eu acho que o Endrick tem que fazer esse caminho natural. E se o Rodrigo não sair do Real Madrid, o Endrick não vai jogar. Porque o Endrick só vai conseguir jogar no lado esquerdo do campo. Como atacante, esquece, não tem chance, não vai rolar. Mas no lado esquerdo do campo ele joga. E para isso o Rodrigo tem que sair, ele tem que se desenvolver um pouco mais. Essa é a minha opinião. Senão, ele vai mesmo para outra equipe de grande escalão na Europa, faz a carreira dele. E muito obrigado Real Madrid, mano. Vida que segue. Real Madrid não deu, mano. Vida que segue. Principalmente se a gente considerar que o Mbappé tá voando. Quanto mais tempo ele passar no banco do Real Madrid, pior será para o seu desenvolvimento como atleta. E as notícias que saem nos jornais espanhóis sempre dizem a mesma coisa, que Xabi Alonso não conta com o Endrick. Na minha opinião, essa é uma decisão muito errada. E eu vejo muita gente na internet, também, principalmente aqui no Brasil, argumentando que ele pode ser um caso mais ou menos como foi o Vinícius Júnior. Porque lembrando, Não. o Vini chegou no Real e teve um desempenho muito abaixo. Tanto que ele teve que jogar inclusive no Real Madrid B, pra ir se acostumando, ir se adaptando com o futebol de lá e quem sabe um dia chegar ao time profissional de verdade. Só que tem uma parada que a rapaziada parece que esquece. O Vinícius Júnior, além de, claro, ter se esforçado muito e ser um grande jogador, também contou com a sorte do Hazard ser um completo flop. O Vini Júnior chegou até o Real Madrid naquele momento para... Além de que o Vinícius Júnior chega no Real Madrid que tinha perdido o Cristiano Ronaldo e, se eu não me engano, o substituto, que era o Mariano, se lesionou e o Vinícius Júnior começou a ter minutos. Mas tudo que aconteceu com o Vinícius Júnior não foi premeditado pelo Real Madrid, não, tá? Foi mesmo por consequência de flop do Hazard, mas erros também de contratação para aquela ponta. O Vinícius Júnior foi jogando até que ele galgou seu espaço. E com a chegada do Ancelotti, então, aí que ele nunca mais deixou de ser titular. Mas ele não chegou com um projeto, o Vinícius Júnior vai aqui, vamos construir tudo bonitinho, escadinha por escadinha. Foi consequências. Porque o mesmo movimento que o Real Madrid fez agora com o Mbappé, o Real Madrid também fez com o Vini lá atrás. Só que a diferença é que o Mbappé deu certo e o Hazard não deu nada. Por isso que o Vinícius Júnior conseguiu manter a titularidade cedo. ser reserva do belga. A intenção seria o quê? Nós estamos contratando um jogador de elite para a ponta esquerda, que no caso era o Eden Hazard. E também temos aqui uma esperança, uma promessa. Quem sabe ele vai desabrochar e um dia assumir essa camisa. O Vinícius Júnior. Só que o Hazard foi tão mal, mas tão mal no Real Madrid, que o Vini teve que pular etapas. Inclusive o Zidane teve que colocar ele pra jogar ali na ponta esquerda, mesmo não expondo o gostando. moleque ao ridículo, que claramente não estava pronto, ele não estava preparado. Só que ele teve que aprender com o carro andando, mano, porque não tinha ninguém à altura pra poder bancar ele. O Hazard tava completamente ridículo. E mesmo assim, cara, com o carro andando, apanhando muito da mídia, principalmente aqui no Brasil, um monte de gente taxando o moleque como se fosse um bagre qualquer. O Vini Júnior foi muito forte psicologicamente, fisicamente também evoluiu muito e aprimorou seu futebol. Levou bastante tempo? Levou ali uns 2, 3 anos para que ele realmente alcançasse um patamar de jogador do Real Madrid. Mas esse dia chegou, muito por mérito do Vini Júnior e também pelo fato do Hazard ajudar muito, porque o cara não jogava. Só que no caso do Endrick é totalmente diferente, velho. Se ele for ficar esperando o Mbappé ser o novo Hazard no Real Madrid, ele vai esperar pra sempre. Porque o Mbappé não vai ser um Hazard, velho. São jogadores Nunca vai dar brecha. totalmente Nunca diferentes. vai dar brecha. E além de tudo, o Mbappé é muito mais dedicado na carreira do que o Hazard era. Foi. Olha o shape que o Hazard tava no Real Madrid, cara. O cara tava completamente acima do peso, tava na Disney. Enquanto isso, o Mbappé tá lá, filho. Só querendo saber de jogar bola, comer grama e fazer academia. O cara é diferenciado. Esquece. Não tem como comparar. Então as situações são bem diferentes. O Vini Júnior não tinha disputa na ponta esquerda. O Endrick tem a sombra de um dos maiores atacantes do mundo. E vai continuar tendo por muito tempo se ele continuar por lá. Então sim, o melhor caminho para o Endrick seria o empréstimo para outro clube na Europa. Mesmo que seja um clube menor. Mas que ele tenha minutos, que ele chegue para jogar e se desenvolver. Quem pra sabe quem até sabe disputar depois, a próxima ele Copa. voltar ao Real Madrid mais maduro, mais preparado. Quem sabe ir pra essa próxima Copa, ainda tem vaga.
e com bagagem para disputar a vaga com o francês. Porque do jeito que tá agora, irmão, ele não tem a menor chance. E é isso, rapaziada. A minha opinião é essa. O Endrick é um grande jogador. Eu vejo muita gente aqui querendo tirar o moleque pra bagre. Pelo amor de Deus, rapaziada. Olha quanta coisa incrível que ele já fez no futebol. Olha quanta coisa que eu falei aqui pra vocês. O moleque é muito precoce pra ser bagre, mano. De bagre gol sou eu que não consegui virar jogador. 17 anos tava definindo um campeonato brasileiro, carregando um time gigantesco como o Palmeiras, velho. A estrela de marcar em Wembley, marcar contra a Espanha, marcar contra a Inglaterra, marcar contra o México. E não interessa, não sente o jogo, sabe? Não tratem o Endrick como se fosse qualquer bagre. Ele não é. Nunca foi. Só que a parada é que a rapaziada acha que ele vai ser o novo Ronaldo, o novo Neymar. Não, ele não é o novo Ronaldo, ele não é o novo Neymar. Só que existe uma diferença gigantesca entre você ser um bagre, tá? Você está aqui embaixo, ó, nesse nível, e você ser um Ronaldo, que seria, sei lá, mano, um jogador de classe mundial. Existe um mundo, um abismo de diferença entre esses dois. Você pode estar no meio termo, você pode estar um pouquinho abaixo do Ronaldo, você pode estar um pouquinho acima do bagre. Não necessariamente você tem que ser um bagre ou o Ronaldo, pelo amor de Deus. E é isso, pra mim o Endrick, infelizmente, vai precisar sair do Real Madrid. Eu nem tô falando pra ele sair em definitivo, mas sim, empréstimo, cara. Seria perfeito pra ele, ele precisa jogar. Pra mim até definitivo, sinceramente. Convencer o Carlo Ancelotti, por exemplo, de que ele pode ser útil, de que ele pode estar na seleção brasileira. E não vai ser no banco que isso vai acontecer. Então é isso, muito obrigado, deixa o like e se inscreve, por favor, não se esquece, porque isso é muito importante e eu quero bater 150 mil até o final do ano. Faltam 15 mil. É possível, hein? Só depende de vocês, valeu? Espero que você tenha gostado. Ó, tem bastante vídeo aqui no canal, vou deixar pra você escolher qual dos dois você quer assistir. O YouTube acha que você vai gostar mais desse aqui, e esse aqui que tá aparecendo em cima é o vídeo mais recente do meu canal. Então, ó, clica aí, pô, vai, dá uma olhadinha. Deixa o like aí e se inscrever, mano. O cara aqui é brabo demais, aí. Caralho, nem sou inscrito, tá? Mas ele já bateu 150 antes do fim do ano, mano. Esse cara já bateu a meta, velho. Dá pra dobrar a meta, mano. Acho que consegue bater até 200k. É isso, mano. Cara, é videozão, mano.